Olá, meu amado irmão, que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com toda a sua família. Nós hoje vamos encerrar a série de mensagens relacionadas ao texto de Atos, capítulo 2, do verso 42 a 47. Nesse tempo todo, nós tratamos sobre a vida da igreja primitiva. E hoje, a partir dos versos 44 a 47, nós vamos ver os resultados de uma igreja compromissada. E eu quero ler com você Atos, capítulo 2, os versos 44 a 47. Diz assim a palavra de Deus. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os resultados de uma igreja compromissada. Todas as pessoas que trabalham desejam ver o resultado daquilo que é produzido e se satisfazem com os comentários positivos de sua empreitada. O autor do livro de Atos registra a simpatia que o povo tinha em relação à igreja. Era uma igreja comprometida com Deus e as pessoas viram que o proceder dos cristãos resultou em grandes benefícios para elas. O verso 44 é de grande importância, pois a partir da crença dos cristãos, devido à perseverança da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, toda a igreja foi impactada e resultou também na crença daqueles que ainda estavam vindo para a igreja. Diz o texto, todos os que creram. O termo crer significa eu acredito, eu tenho fé, eu fui persuadido. Os cristãos foram persuadidos por aquilo que era certo, pela verdade. Pessoas que não foram enganadas por uma palavra qualquer de um líder interesseiro em obter vantagens com o dinheiro dos irmãos. A igreja foi abençoada pelo simples fato de olhar para Deus e olhar também para o próximo. A diferença de uma igreja séria está no comportamento de seus membros e de sua liderança. O texto nos diz, todos os que creram vendiam as suas propriedades à medida que alguém tinha necessidade. Era um terreno, uma casa, um bem, tudo para auxiliar e ajudar aquela pessoa que estava passando por necessidade. Nesse povo, não se valorizava apenas a alma da pessoa, mas o ser humano todo era visto como uma unidade na sua existência, da sua existência corporal, psíquica, da sua vida material. Quando a igreja olhava para aqueles que estavam passando por crise, olhavam no sentido geral, desde a vida espiritual até a vida material. Diariamente perseveravam unânimes. É verdade. Porém, ao mesmo tempo que tinham a necessidade dos seus próprios encontros, diz o texto, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições, e o texto nos fala que eles faziam isso com regozijo, com alegria. Essas reuniões nas refeições comunitárias caracterizavam-se pelo regozijo e singeleza de coração.
Consequentemente, esses primeiros cristãos estavam em paz com Deus e com as pessoas. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Percebemos pelo texto que não havia qualquer superioridade social, intolerância racial ou privilégios temperamentais aqui. Estavam todos juntos, ligados em comunhão pelas mesmas ideias, a doutrina dos apóstolos, pelas mesmas práticas, o partir do pão, pelos mesmos hábitos religiosos, as orações, e pelos mesmos direitos e responsabilidades de fundo econômico. O fato é que vendiam as suas possessões e bens e distribuíam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. A igreja primitiva era uma igreja simpática, amável, sal e luz. Cresceu para o alto e cresceu também para os lados. Uma igreja que cresceu tanto em número como em qualidade. Era comprometida com a verdade. Era uma igreja alegre, não legalista. Era uma igreja piedosa que impactou toda uma sociedade. O resultado foi que Deus acrescentou os que iam sendo salvos e a igreja tomava corpo. Infelizmente, hoje a liderança se preocupa muito mais com números, com quantidade de pessoas, do que com a qualidade. A preocupação é com templos cheios, bonitos, bem adornados, do que vidas salvas comprometidas com Deus. Hoje, atrai pessoas pelas bênçãos do que pela salvação das almas. Estão preocupados muito mais com os valores monetários do que as almas a serem salvas. Em muitos casos, se comercializa a salvação do que conduzir pecadores aos pés de Jesus. Os dias em que vivemos, as pessoas querem receber, mas não querem ter um compromisso sério com o Cristo. Querem se alegrar com o culto e no culto, mas não querem alegrar a pessoa de Deus através de uma vida santa. Aí eu pergunto, como está o seu comportamento com Deus? É algo para se pensar. A recomendação nossa é que você deve ter uma vida santa, séria com Deus. Se esse for o seu procedimento, você e a sua igreja serão abençoados por Deus. Você pode ser um instrumento de Deus para um crescimento de uma igreja saudável. Creia nisso. Olha como é importante a sua vida santa em relação a Deus. O seu compromisso com Deus, o seu trabalho dentro de uma igreja. Deus se alegra com uma igreja saudável e compromissada com Ele. O nosso desejo é que a Igreja de Cristo cresça para a honra e glória do nosso bom Deus. Eu quero orar com você. Pai eterno, o nosso desejo é que a Igreja cresça para a honra e glória do Teu santo nome. O nosso desejo é que a Igreja do século XXI tenha o mesmo comportamento que a Igreja primitiva. O nosso desejo e pedido a Deus é que a Igreja tenha o foco na Tua pessoa e seja dirigido por Ti. E assim, aqueles que ainda não Te conhecem serão alvos da graça e do Teu amor. E que sejamos instrumentos, ó Deus, para o crescimento do Teu reino na face da terra. Oramos e o fazemos em nome
de Jesus. Amém.